Saudações, Corinthians! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 259 e de novo a tela tá cheia de corintiano aqui. Tô eu, Guilherme, o genial Icarão, a fantástica Ana, o grande Gibson e o espetacular Dudu, todos aqui. Opa. Felizes da vida com a vitória do Coringão, né? Bicho, agora é mundial, certeza, velho. Eu senti que seus saudações foi até mais intenso, né? Depois dessa dupla vitória aí, né? Semana passada. Essa goleada, né? É que o Corinthians tá jogando uma vez por semana, ele já tem fôlego, só pra ele guarda o fôlego. Estão deixando a gente se empolgar, isso é perigoso, porque o time não sei não, mas vamos lá. Vamos começar esse podcast, essa live com os destaques. E o primeiro destaque é do Icarão. Vai lá, Icarão, qual é o seu destaque nessa semana? O meu destaque poderia ser que o Luan finalmente entrou em campo, mas não é esse. O meu destaque é que a gente ganhou pelo segundo jogo seguido, né? Semana passada a gente ganhou também em casa do Ceará, ganhou hoje. É a segunda vitória seguida e é a primeira vez que isso acontece no Brasileiro. Mas estamos em sexto lugar com essa segunda vitória aí. Era pra ser 3, né? Vamos lembrar que a gente foi garfado contra o Santos. Tá melhorando, o Silvinho tá empolgando a gente. E você, Ana, qual é o seu destaque? Meu destaque tem a ver com o destaque do Ícaro, que eu acho que muito dessas duas vitórias tem relação com o nosso novo reforço, que é o Juliano, né? Tem o Renato Augusto também, mas ele tá jogando menos tempo, então é mais difícil da gente avaliar. Mas o Juliano entrou já no jogo contra o Santos, jogou praticamente 90 minutos no primeiro jogo, tem jogado de 60 a 70 minutos nos jogos seguintes e tem dado ritmo pro meio de campo, sempre trocando de primeira, errando pouquíssimos passes. E eu acho que muito dessas duas vitórias passa pela dinâmica que ele dá no meio de campo. E se por enquanto ele não teve nenhuma participação efetiva assim, de realizar gol, ele teve uma assistência no jogo passado, mas eu acho que pro jogo em si, ele dá um outro toque de qualidade ali. Eu acho que com a entrada do Renato Augusto ali, e se vier o Roger Guedes, o Corinthians tende a subir ainda mais. Ele acerta, passa, enfim, joga bem, faz a bola girar, né? E acho que a gente sentia um pouco isso. A gente falava, o Corinthians erra muito passe, o Corinthians não consegue sair de trás. E o Juliano traz isso, ele acerta os passes, ele toca de primeira, enfim, e com tranquilidade, né? Com tranquilidade. E aí, Dudu, seu destaque nessa noite? O meu destaque vai para os heróis improváveis na arena, né? Do Atlético Paranaense. Corinthians costuma ganhar lá com um mísero 1-0. E sempre é um jogador não badalado que faz o gol, né? Em 2017 foi o Giovanni Augusto. Na temporada passada o Everaldo. E agora o Rony, né? O futebol faz isso, né? Tem os seus heróis improváveis. E o Corinthians estava precisando dessa vitória. E foi muito bem. O Rony foi um bom jogador hoje. Não foi o melhor em campo, na minha opinião, mas fez um bonito gol. O tic-tac corintiano hoje funcionou no gol do Rony. E é legal que você falou, Giovanni Augusto e Everaldo. Esses dois aí realmente podem ser heróis improváveis por muito tempo, né? Agora o Rony tá evoluindo, tá se destacando e tal. Pode ser que daqui a alguns tempos a gente não se dirija a ele com esse nome, né? Herói improvável. Talvez ele fala, tava surgindo ali um grande jogador, o Rony, tal, já mostrava ali qualidades. É interessante como ele cresceu de produção. Com o Silvinho, né? Tá, a gente tem que dar crédito também pro treinador, né? Terceiro gol dele já no Brasileiro, né? Né, como dizem os historiadores, a história acontece agora, mas é julgada no futuro. Boa, Gilson. Que bonito isso. Nossa, achei intenso, hein? Intenso. Detalhe, meus amigos, 6 minutos de live, falamos 3 elogios ao Silvinho até aqui, hein? Que Silva. E o Silvinho vai dobrar a meta, hein? Mas ele já tá com quantas partidas no Corinthians? 19? 19. Então, logo mais ele vai dobrar a meta, meu. E o seu destaque essa noite, Gibson? O Dudu deu uma entrevista essa semana, na qual ele comentou sobre o quanto esses bloqueios judiciais que o Corinthians tem, às vezes, pra pagar alguma dívida pendente com um jogador, aqueles petricários, enfim, de contrato mal feito, aquela história toda, ou de rescisão mal feita de contrato, enfim. Ele falou o quanto isso atrapalha no fluxo do dia a dia do clube, né? O raciocínio dele tá muito correto e muito balanceado. Ele tem muita clareza do que precisa ser feito. Ele falou, olha, ele não foi muito claro, a dívida
do clube é uma dívida grande e vai demorar um tempo, não se resolve isso em poucos anos, né? Mas a questão não é nem, ele falou, não é nem o tamanho da dívida em si, o fluxo, né? Como que ela acontece. E realmente tem clubes que têm uma dívida tão grande quanto a nossa, só que estão com as finanças estabilizadas. Então, aí não é um problema. Né? O problema não é você ter dívida, o problema é você estar com a dívida no pescoço e não ter pra pagar, porque ela vence rápido. Então, e ele comenta que, enfim, esses bloqueios acabam atrapalhando, porque nesse fluxo de caixa, às vezes, pô, cara, eles estão correndo pra pagar os jogadores no dia correto, aí chega um bloqueio dessa justiça, fica lá 2, 3 dias bloqueado, depois cai esse bloqueio, daí eles conseguem pagar os jogadores numa boa e tal. Ele mencionou que, inclusive, os jogadores tem um clima muito bom e eles sabem dessas coisas que acontecem e que eles não estão esquentando, sei lá, se, atrasa uma semana. Eles entendem que tá rolando essas palhaçadas, mas eles sabem que vão receber, então isso não tá causando nenhum conflito interno no clube. Mas que, enfim, eles estão trabalhando para resolver essas questões. Inclusive, esses bloqueios têm muito a ver com... Há um tempo atrás a gente falou sobre isso aqui, né, no podcast da Irmandade, que eles contrataram uma empresa para implementar o compliance no Corinthians, né? Assim, dá para perceber que eles estão cercando isso de todos os lados, né? Essa fala que ele fez agora não é uma fala vazia, ele já tomou providência quanto a isso alguns meses atrás, contratando essa empresa para adotar esses procedimentos no clube. Me pareceu uma entrevista bem equilibrada, assim, vale a pena o pessoal dar uma olhadinha. Quem quiser, dá um Google lá. O curioso é que o Duílio fez parte das diretorias anteriores, né? Ele é da patota ali e tal. Agora ele tá com poder, assim, de verdade, é o presidente e tudo mais, e tá implementando isso, mas ele deixou passar, esses contratos todos não surgiram, ele tava ali do lado, ele tava fechando esses contratos também, ele tava contratando esses jogadores ruins, enfim, é tudo... Ele mudou a chavinha, legal, mas ele tem culpa também na história. Né? O que fica bem claro, assim, que a chavinha, essas duas expressões certas, a chavinha mudou. Né? Eles estão ligados e bem ligados nos problemas e estão... aparentemente se mexendo pra arrumar. Posso só passar o SofaScore que saiu do Juliano, só pra complementar o que eu falei? Claro, então, claro, ele em 3 jogos, ele tem 94% de passes certos, 100% de bola longa certas e 75% das tentativas de drible foram certas, 10 bolas recuperadas e 4 desarmes. Muito consciente, né, cara? Muito consciente. É absurdo a consciência de jogo que ele tem, essa noção de espaço e de técnica que ele tem para distribuir jogo. E a gente percebe como a qualidade técnica do elenco tava ruim, né? Não é só entrosamento, né, cara? O cara precisa saber... Não dá pra falar que ele tá entrosado com o time, são 3 jogos só, ele chegou, não tem nem um mês. Mas ele tá acertando o passe. Os jogadores do Corinthians estavam jogando junto há quanto tempo não acertavam um passe, velho? Sim, sem dúvida. Não é só... enfim, a parte da técnica tava ruim do Corinthians mesmo, né? Estavam contratando errado. E muito errado, né? Bom, meus amigos, então vamos para a partida dessa tarde. O Corinthians 1-0 lá na Arena da Baixada, como o Dudu falou. O Atlético Paranaense é freguês nosso lá no estádio deles. Eu queria começar pela Ana. Qual foi a sua impressão da partida? Já percebemos que gostou do Juliano, mas tem mais algum outro destaque, alguma coisa interessante, Ana? Eu acho que o coletivo do Corinthians está muito melhor. Eu não sei se a chegada dos reforços percebeu que poderia jogar-se melhor. Eu acho que o coletivo do Corinthians evoluiu. O Watson evoluiu muito pela esquerda ali. A gente sabe que ele vai oscilar. Nós não vamos falar que ele vai estar na seleção semana que vem. Não é isso. Mas ele evoluiu muito pela esquerda. Ele chama o jogo pela esquerda. Coisa que a gente não estava tendo. Se você pegar 4 ou 5 jogos atrás, a gente não estava tendo essa opção. O meio de campo, o Rony está mais produtivo. O Gabriel jogando na função dele está jogando bem. Ainda existe algumas falhas, a gente vê que várias vezes o Atlético Paranaense, assim como o Ceará, consegue chutar da entrada da área, acho que isso tem que ser corrigido. A zaga, o 4 ali tá firme, né? O Fábio Santos voltou a ficar firme, mesmo tendo um jogador ali na ponta direita do time adversário, ele tá conseguindo bloquear e fazer os ataques. Então, eu acho que o coletivo do Corinthians está se sobressaindo muito, eu acho que também eu não sei se mudou o clima com a chegada dos novos jogadores, mudou... Porque foi do jogo do Flamengo pro jogo do Santos, houve essa mudança, eu acho que o Corinthians já merecia vencer o Santos ali. Então, o meu destaque é o coletivo, mas o Cássio também, para mim, foi muito bem. E o Rony fez o gol, como corre o Rony. O Rony, você vê que ele tá em todos os lugares do campo. Acho que se continuar assim, o Corinthians pode evoluir na tabela e chegar num G. Pode pensar num G4 se vier o Renato Augusto jogando bem, Roger Guedes jogando bem. Olha, eu basicamente concordo com quase tudo que a Ana falou. Eu acho que ela só esqueceu de falar talvez da palavra astral, né? O astral do time está diferente. Eu não sei se tem a ver realmente com a chegada dos novos reforços.
se a própria questão da diretoria que o Gibson falou também mudou um pouco o elenco, porque realmente é uma diferença brutal do que o Corinthians fez contra o Flamengo para esses 3 últimos jogos. Então o time está mais consciente, é fato que também a gente tem a semana toda para treinar, então eu acho que o Silvinho está aproveitando esses momentos, porque o Corinthians jogou bem, está tendo mais saída de bola, está errando menos passe, mas o Corinthians está jogando bem sim, o Corinthians tem tudo para melhorar ainda mais se continuar nessa pegada. Cara, mais até do que da partida, eu vou fazer às vezes aqui de elogiar o Silvinho. É a 3ª partida consecutiva que o Silvinho repete o time. São 3 jogos seguidos que esse time é repetido e que a gente sempre criticava às vezes o Silvinho de ter tempo durante a semana e o Corinthians não apresentar nada de evolução. E eu acho que o Corinthians está apresentando. Eu acho que foram 3 partidas espaçadas, né, com a semana para treinar, que aparentemente o Silvinho tá dando confiança para esses caras também. E, cara, de ressalva o que eu faço é que eu acho que o Corinthians só tem que prestar um pouquinho atenção no pós-gol, né? Todo jogo que, depois que faz o gol, o Corinthians me parece ali que dá uma, eu não sei se o termo é relaxada, mas dá uma certa relaxada que deixa o adversário chegar um pouco. Acho que é bom ter um pouco de atenção nesse sentido. Mas no mais, cara, estamos em 6º, enfim, não tem nem o que falar, assim, de um time que estava sendo cada vez mais ameaçado aí, de tem que lutar lá embaixo, tá em 6º, tá lindo, né? A minha impressão é que a gente viu essa troca de passes, acho que é o que mais impressiona, assim, a olho nu na partida, né? A qualidade do passe melhorou. O time ainda é vulnerável, a gente tomou bola na trave, o Cássio fez lá umas 2, 3 defesas boas, enfim. Acabou eleito o craque do jogo pela Irmandade. Sim, sem dúvida. Só o rosto dele fechou uma bola. Só a cara dele. Ele bolada que ele tomou, né? Do que o rock que ele faz. E fechou o gol ali. Essa questão, a gente deu esse saltinho na tabela, a gente tá num bololô ali, né? Porque a nossa questão, o problema do Corinthians é o seguinte, a gente empatava demais, ou perdia ou empatava demais, a gente tinha pouquíssimas vitórias. E só nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias. A gente tinha 3 só, agora tá com 6 vitórias, a gente dobrou o número de vitórias. E isso faz o time saltar na tabela, naturalmente. Esse time aí tem tudo pra beliscar um G4, cara. Se ajeitar como tá se ajeitando e ganhando casca. Que a gente tá falando aqui, né, que o time tá ajeitando, tá criando casca e tudo mais. O Renato Augusto provavelmente vai virar titular. A gente tá num ponto agora de pensar, aonde que o Renato Augusto vai entrar? Óbvio, o Renato Augusto tem que ser titular em algum momento, mas do jeito que tá, na conjuntura que tá, aonde que ele vai entrar? Tira o jogo e joga sem centroavante, faz uma cerquinha ali na área dos caras. Pode ser, é uma boa. Eu tava pensando só no meio campo, mas é uma boa. Eu não tenho dúvida, o Rony tá jogando bem, beleza, legal, joinha. Tira ele e bota o Renato Augusto. Pra mim não tem dúvida nenhuma. É a posição do cara, é o que ele faz melhor, enfim. É legal a gente ter o Rony, vai ajudar muito a gente. O Renato Augusto não vai ter fôlego, enfim, pra jogar todas as partidas. A gente vai precisar bastante do Rony ainda. É um garoto, tá crescendo e tal. Pode ficar no banco um pouquinho e segurar essa aí do Renato Augusto. Vamos lá. O Danilo Martins passou aqui o scout do Silvinho, né? Que a gente tava falando de 18 jogos, 19 jogos. Ele fez 19 jogos, 6 vitórias, 6 derrotas, 7 empates. Eu tô empolgado em vocês com o time, mas eu tô com o pé atrás, cara. Eu acho que a gente já ficou empolgado com o Genial Mancini também, entendeu? Já teve uma fase interessante com o Genial Mancini e tal. Mesmo se a gente for voltar lá atrás, até o Thiago Nunes, em algum momento, ele falou, de repente e tal. Agora, assim, é pouco ainda. Eu quero ver mais do Silvinho. Aqui a gente não parou de pedir a cabeça dele, que nem te pediam uns podcasts atrás e tal. Mas eu acho que ainda é pouco, tem que melhorar mais. Sem dúvida. Ele demorou até, eu acho, pra encontrar essa solução. Enfim, demorou pra colocar o Adson, demorou pra colocar o Gabriel na posição que é do Gabriel, ele tava inventando história. Demorou pra colocar o Rony nessa posição, enfim. As coisas estão se acertando, mas a cabeça dura dele, eu não esqueço, não. Ele se enrolou ali demais no início. E, enfim, vamos ver. Agora parece que tá deslanchando. Vamos ver como é que vai ser o futuro aí do pilhado Silvinho. Supera esse rancor. Deixa entrar o amor no seu coração. O Beto Igi, ponto negativo, a entrada do Morto Vital. Enfim. Tem alguns caras que não tem jeito, né? O Vital, aliás, o Vital e o Luan, até com o Mancini, conseguiram produzir alguma coisa. Com o Silvinho não se acertaram. Não, o Vital, eu ia falar que é o segundo jogo dele que ele entra mal, né? Ele mesmo na vitória contra o Ceará jogou mal, entrou, ficou esquecido um pouquinho lá pelo lado esquerdo.
Hoje, de novo também, ele não fez muita coisa, não agregou ao time. Não sei se ele tá meio fora da realidade do time, se ele tá desfocado, se ele realmente tá querendo ser negociado lá pra Grécia. Mas é uma pena, né? E o Luan a gente tem que esperar um pouquinho, que depois de muito tempo ele voltou a jogar. Acho que não é a função dele fazer o falso 9. Mas vamos ver, de repente o Luan ainda é uma esperança que ele pode tentar retomar alguma coisinha, um bom futebol. Mas o Vital precisa melhorar muito. Para quem o Vital era no começo do ano, no começo da temporada, ele era o nosso principal jogador. Para ser um mero coadjuvante, ele precisa melhorar muito. Enfim, essa semana chegou uma possível proposta pro Raul Gustavo, né, o nosso zagueiro que tá na reserva. Teve um começo interessante ali, jogou de 3 zagueiros e tal. E agora já faz um tempo já tá na reserva do Corinthians. Não entra, mas teve uma proposta do Bordeaux, foi isso? Da França. Bordeaux, e era uma proposta muito baixa, né? Falaram que era cerca de 1 milhão de euros, né, pelo Raul Gustavo. É uma proposta realmente muito baixa. Um zagueiro novo, promissor. O Corinthians já falou que não negocia por esse valor e tá certo, né? Eu acho que por mais que a gente saiba que o Corinthians precisa desse dinheiro, também não pode sair vendendo por merreca um jogador promissor do Corinthians, que tem um futuro interessante aí. Parece que chega uma contraproposta de 2,5 milhões. Por 2,5 milhões, eu acho que o Corinthians já começa a pensar um pouco mais. Então, sabe que eu vi uma coisa interessante? Teve eu já falei desse cara aqui do Twitter, o Joe, J-O-W no Twitter, não sei se vocês seguem ele. Tô ligado. Os caras fazem uma análise interessante. Ele analisou o Bordeaux, falou, por que o Bordeaux tá vindo atrás do Raul Gustavo, né? O treinador do cara lá chegou há pouco tempo, tá com dificuldade de armar a equipe e tá com dificuldade defensiva justamente pelo lado esquerdo. O Raul Gustavo é um zagueiro canhoto e joga muito bem ali. Ele tem improvisado ali um lateral esquerdo, que não tá indo bem, tá indo mal. Então, às vezes você precisa entender o porquê que os caras estão indo atrás e jogar duro, entendeu? Vocês querem nossos zagueiros, vocês vão ter que pagar mais. Vocês estão com dificuldade aí, estão levando o gol. A gente tem a solução, mas você tem que pagar. Às vezes você precisa inverter um pouco essa coisa, né? Não é chegar e dar o dinheiro assim que a gente está distribuindo, né? Tem que ser um pouco inteligente essa análise que o Corinthians vai fazer para enfim, vender o jogador. A gente sabe que o Corinthians precisa do dinheiro, mas também, às vezes, segurar o cara e vender melhor depois pode ser uma possibilidade, né? O próprio Bordeaux contratou um atleta do Atlético Paranaense e pagou bem mais do que os possíveis 2,5 milhões de euros que querem agora nessa contraproposta do Raul Gustavo. Eu acho que o Corinthians tem que jogar um pouco duro, sim, porque a Europa tem muito aquela visão que a gente está falido aqui, embora a gente esteja, mas também não é qualquer coisa que pode vender, sabe? Acho que o Raul Gustavo é promissor e eu acho que não dá para vender ele por qualquer valor, não. Então vamos lá, a próxima partida do Corinthians é contra o Grêmio, fora de casa, no sábado, embalos de sábado à noite, porque o jogo é sábado, 9 da noite. Os últimos 4 jogos, Corinthians e Grêmio, foram 4-0-0. O último gol desse embate foi aquele do Jadson, na jogada magistral do Paulo Roberto, que nunca mais vai fazer aquilo na vida. Nossa Senhora. Ele fez uma partida espetacular e a jogada do gol, né, que o Jadson concluiu, passou por baixo das pernas do goleiro deles. Esse foi o último gol do embate Corinthians e Grêmio. Nossa, mas isso aí foi em 2017, foi? 2018? 2017. 17. Meu Deus, na cara. campanha. Tudo isso. É uma partida difícil, né, Gibson? Eu gostaria de dizer que sim, mas eu acho que dá pra ganhar esse jogo, viu, cara? Pra nós não pode ser tão difícil, não. O Grêmio tá com um time de merda, cara. Ele tá jogando mal pra caralho. Assim, pra até bom português. Sei lá, agora recentemente conseguiu 2 vitórias, tá começando a ameaçar sair da zona de rebaixamento. Mas ganhou ele do Bahia também, enfim. Cara, dá pra ganhar esse jogo, é pra ir pra ganhar. Cagando que o jogo é lá. Sem torcida é cada um por si, Deus por todos. Eu concordo com o Gibson que eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que o Corinthians tá numa fase muito boa e tem que manter a mesma mentalidade. Mas eu acho que vai ser um jogo mais complicado do que o do Atlético, cara. O Grêmio, acho que ele vai... Por mais que seja com um time meio complicado, eu acho que o Grêmio vem meio que babando, assim, porque precisa sair de lá de baixo e tal. Então eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Mas eu espero vitória do Corinthians. Ainda mais por ser fora de casa. Eu acho que o Corinthians tem uma postura muito legal fora de casa. Eu acho que dá pra ganhar, cara. É verdade. As vitórias do Silvinho, a maioria em casa, né? Por incrível que pareça, quando eu jogo fora de casa, eu me sinto mais confiante do que dentro de casa. Eu espero uma partida igual a de hoje, igual a do Ceará. Vai ser um jogo, não acho que vai ser uma moleza. O Ceará até a gente construiu um resultado melhor, mas eu acho que vai ser um jogo difícil.
A gente também vai ter a semana livre, o Grêmio não tem a semana livre, o Grêmio enfrenta o Flamengo, né? Pela Copa do Brasil no meio de semana, talvez. Lógico, eles estão com foco no brasileiro, porque eles têm que sair da zona de rebaixamento, mas eu também não acho que eles vão deixar a Copa do Brasil assim, tudo bem. Se entrar como hoje, dá pra fazer um jogo competitivo e, quem sabe, levar um 1-0 aí. Não, eu também acho que dá pra ganhar, mas foi o que eu tinha falado no programa anterior aí, que o Corinthians dava pra buscar 4 pontos, pelo menos, nesses 2 jogos fora de casa. Já temos 3. E agora contra o Grêmio, eu acho que dá pra buscar a vitória também. Mas, em todo mal, um empate não vai ser um mau resultado, né? Se o Corinthians estiver bem, né, com a posse de bola aí, o Juliano pelos passes que está acertando, vamos ver, quem sabe, né? A famosa lei do ex também, né? Pode nos ajudar um pouquinho dessa vez. Vamos ver, lá no Sul é sempre difícil mesmo. Vamos ver se o Silvinho aí confirma, né, a boa fase e tal, que o Icaro falou, a gente tá numa boa fase. Silvinho não, genial, mano, Silvinho, por favor. Pilhado, Silvinho. Eu acho que 3 seguidas ele nunca venceu. Talvez seja uma motivação Olha pra só. ele. Quem sabe, né? A primeira vez tem pra todo mundo, então quem sabe não seja do Silvinho dessa vez. Hoje eu tô com o meu coração peludo cheio de amor pro Silvinho, então eu tô desejando bons votos pra ele. Ô Gui, queria comentar aqui, cara, mandar um abraço pro Wesley Monteiro, lá de Arco Verde, Pernambuco. Um abraço aí, Wesley. Ei, Wesley! O Wesley Monteiro tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. E, cara, ele comentou do Fábio Santos, né, que ele melhorou muito. Eu queria fazer um adendo hoje ao cruzamento do Fábio Santos no lance do gol, cara. Foi com a mão aquele cruzamento. A gente às vezes critica o Fábio Santos em cruzamento e tudo mais, mas hoje eu vou te falar uma coisa, aquele cruzamento foi espetacular. Eu não quero falar mal do cruzamento, eu acho que o cruzamento foi bom. Mas nesse lance aí, pra mim, quem dormiu foi o marcador do vôlei. Total. Ele subiu sozinho, né? Ele entrou ali como se não tivesse amanhã, velho, sabe? O Rony entrou na área, tipo, opa, peraí, deixa eu escolher aqui onde eu vou cabecear essa bola. Não, o Fábio cruzou bem, sem dúvida, não quero tirar o mérito do Fábio. Mas ficou fácil pro Rony hoje, né? Tipo, ele fuzilou o gol ali, né? O Fábio Santos passa a ser o maior assistente, né, do Corinthians para gols. Foi a 4ª assistência. Acho que o Matheus Vital tem 3, outros tem 3. O Corinthians está bem distribuído nessa função e agora o Fábio Santos fica sendo o assistente isolado nosso. Espero que ele continue assim, né? E se a gente falou dessa proposta do Raul Gustavo, que pode ser que saia ou não, quem tava para sair, mas que não vai sair, que ninguém sabe o que vai acontecer agora, é o Varanda, né? O Varanda, o negócio que ele tinha com o Red Bull Bragantino, parece que melou. Eu não entendi exatamente por quê, porque ele renovou justamente para ser emprestado logo em seguida, e com preço de passe e tudo mais, parecia tudo certo e alguma coisa aconteceu que melou. Eu ouvi falar que talvez tivesse algum outro clube interessado, mas também ninguém falou mais nada e tal. Tô achando meio estranha essa situação do Varanda, que aparentemente também não vai ter mais chance no Corinthians. Falaram mesmo que ia ter outro clube interessado, não sei se está negociando. Ele não está treinando no Corinthians, isso me faz a crer que deve ter outro clube interessado mesmo, porque que ele não voltaria a treinar, já que ele é jogador do Corinthians. Eu acho que deve estar em negociação, só não estão falando para não melar alguma coisa assim. Falta de dinheiro do Red Bull, acho que não foi, né? Porque o dinheiro os caras têm. E tentando falar de contratação, a gente já falou o nome dele aqui não sei quantas vezes, mas não tá aqui no Corinthians, né? O Roger Guedes. Teoricamente, a Ana tinha falado na semana passada que tinha algum esquema que ele podia ser inscrito fora da janela, mas teoricamente a janela termina, tem mais essa semana só e termina. Então, teoricamente, se não tiver mais nenhuma novidade, essa semana ele não vem mais. Agora, a Ana parece que falou que tinha tem um negócio chamado Validation Exception, que a FIFA, por causa da pandemia, tem deixado inscrever. É uma tentativa, né? Ela tem sido permissiva e tem deixado inscrever jogadores fora da... Tanto que o Palmeiras, nessa coisa, trouxe o Borja, trouxe o Dudu e não estava com a janela aberta e pôde jogar. Então, existe essa tentativa, mas o melhor mesmo era que chegasse na época certa e fizesse a estreia, a inscrição dele antes do dia 31, né? Mas eu acho que vai demorar isso aí. Eu não sei, a gente tem que aguardar, né? Eu, na verdade, tô mais ansioso, assim, por essa janela de transferência, que a gente consiga vender o Vital, vender o Natel, entendeu? Se vier o Roger Guedes, ótimo, mas se a gente conseguir se livrar de alguns aí, melhor ainda. Falando que tem uma proposta da Turquia pelo Léo Natel, né? E tem essa da Grécia pelo Vital. Acontece que a da Grécia pelo Vital é o mesmo esquema do Ramiro, né? Ele vai por um ano com opção de compra. Então, não sei, mas
O Vital já não tá jogando muito bem. O Natel já não tá nem entra mais. Então, se a gente conseguisse vender eles para se livrar do salário, é mais um ponto para tentar forçar uma vinda aí do Roger Guedes. São praticamente aí 9 dias que a gente tem e tem que jogar, que nem a Ana falou. Eu acho melhor, se for para contratar, que venha agora, que feche tudo dia 29, dia 30, evite até o dia 31 para não dar problema lá na FIFA, até pela manchete do Gibson. A gente já tá cheio de problema aí, não precisa de mais processo, mais nada. E Ana, e as meninas, Ana? As meninas estão bem, né? As meninas estão de vento em popa, né? Só alegria. Só Ali tem não alegria tem crise, com elas. né? No meio de semana elas ganharam de 2-1 das meninas do Vila Sônia, feminino, né? E agora meteu 6-0 no Avaí Kinderman, com gols da Vicky Albuquerque, Jennifer, Tamires, Adriana, Yasmin e Catiúcia. Quer dizer, teve gol pra todo mundo, democrático, todo mundo faz gol, todo mundo dá passe. E agora elas esperam a definição de Ferroviária e Santos para jogar a semifinal do Campeonato Brasileiro. E no meio de semana tem um jogo contra o São José, que a gente espera mais uma vitória tranquila aí. As meninas é só alegria, né? Ali é sempre previsão de bom tempo, clima ameno, bom tempo, né? Céu de brigadeiro, né? Esse final de semana nós podemos falar, ganhou o Sub-20, ganhou do Atlético Goianiense de goleada. O Sub-23 ganhou. Não, empatou com o Ceará, mas empatou com gols 45, é quase uma vitória. O masculino ganhou, o feminino ganhou. Essa live aqui hoje é só... Tem que gravar e botar pra posteridade. Não tem lamento. Assim. Eu queria fazer a menção a Tamires, cara. Que jogador espetacular, assim, né? Ela, enfim, é um pilar gigantesco também da seleção brasileira, mas no Corinthians, ela tem uma liderança absurda. No jogo de meio de semana, aí, ela foi muito importante contra o São Paulo. Hoje fez gol de novo. E a Ana lembrou, né, Ana? Você lembra até melhor do que eu, que ela ficou 3 anos parada, no auge praticamente da carreira. Aliás, agora eu acho que ela tá no auge, né? Mas ela era muito jovem quando ela ficou grávida, acho que 21 anos, se eu não me engano. E ela ficou 3 anos parada. Enfim, Ana, acho que você pode falar melhor do que eu, mas eu fico impressionado assim, com o nível técnico dela, né? Mas ela é impressionante mesmo, porque ela ficou 3 anos parada quando ficou grávida e ela voltou pra jogar, acho que se não me engano, no Juventus. E com 6 meses ela foi convocada pra jogar a Copa do Mundo. Quer dizer, tipo, é absurdo. É surreal. É surreal que ela joga. A gente sabe que o feminino é diferente, mas uma pessoa de 1,60 m fazer 2 gols de cabeça também não é normal. É bizarro. Assim, ela é outro nível, é uma jogadora que joga como lateral esquerda, que joga como ponta esquerda e tem aparecido dentro da área. Ela vai... É a capitã do Corinthians, é a comandante do Corinthians junto com a Gabi Zanotti, e eu acho que tem tudo pra gente levar essa Libertadores aí agora, já que escapou pra gente um pouquinho no começo do ano, no final do ano acho que a gente vai levar. Bom, vamos encerrando esta live, este podcast 259. E agora o Gibson vai ajudar o Dudu, né? A lembrar as nossas redes sociais. O Dudu já tá participando com a gente aqui. Eu vou ficar aqui do lado monitorando ele assim. Tava ficando na moleza. Vamos lá, pessoal. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais aí. Twitter, @Irmandade Timão. Spotify, Irmandade Corintiana. TikTok, Irmandade Corintiana. Telegram também, Irmandade Corintiana. Tem se eu não me engano aqui também o iTunes, SoundCloud. E acho que não sei se faltou uma aí, Gibson. Você me ajuda aí. Faltou uma porrada, mas tudo bem, vamos lá. Não, é que todas elas, o jeito mais fácil, todas elas é Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. Aí já facilita a vida, lá, já fica mais fácil, né? Mas estamos ao vivo aqui no YouTube, no Facebook, tem Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Telegram. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, só no Twitter Irmandade Timão. Então é isso aí. Isso aí. O Gibson sabe o bordão todo, decorou, tá? Ele vai falar, duvido que o João fizesse isso. Bom, meus amigos, na semana que vem o jogo é sábado, depois do jogo tem o pós-jogo da Irmandade e no domingo tem a gravação do podcast da Irmandade Corintiana também, certo? Contamos com a presença de todos vocês lá. Muito obrigado pela participação e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!